Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Hoje é uma noite especial. Nossos pastores não puderam estar presentes aqui, mas nós fomos incumbidos de trazer algo do Senhor para a igreja. Sempre vemos nos preparando e sabemos que estamos aqui para cultuar ao Senhor, para aprender mais dele. E nós estamos num tempo onde, chegando o final do ano, né, são festas, são todas essas coisas. Às vezes a gente fica um quanto ansioso, a gente está sempre preocupado com isso, com aquilo. Mas o Senhor é quem conduz a nossa história, né? O Senhor quem nos direciona. Iremos dar início a mais um novo ano. Porém, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite é algo muito especial. Ainda não temos o tema oficial desse mês, né? Hoje é um tema livre. Nós teremos a partir de domingo que vem um novo tema. Mas como nós estamos no final do ano aí, eu gostaria de ver uns textos aqui com vocês e entender, porque eu acho que é um tempo onde nós fizemos muitos planos. Nós criamos projetos, nós pensamos o que vamos mudar, o que podemos fazer diferente do que foi esse ano, né? Esse ano para muitos foi bênção, para outros teve dificuldades, mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nos direcionar. E nessa noite não será diferente. Eu convido você para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 e no verso 8 e 9. Acredito que os meninos vão colocar no telão. No livro de 1 Crônicas, coloca o 9 para mim, por favor, Paulo. Vamos começar no 9, que ali tem algumas famílias e é um tema bem... Mas é interessante que a palavra do Senhor diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi uma pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs o nome nele, o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Por favor, o 10 também, Paulo, por favor. Vamos ler o 10 também, que é muito interessante. Mas Jabes, olha o texto como fala. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa e me dá muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Amado Espírito Santo, nessa noite estamos aqui, Senhor, para aprendermos da Tua Palavra. Então esvazia-nos de nós mesmos, Espírito Santo. Nos alinha no Teu propósito e nos usa de uma forma que eu possa transmitir a Tua Palavra e a Tua igreja possa receber com o coração como uma terra boa. Que nessa noite nós venhamos, Senhor, entender todo o Teu propósito. Porque muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma. Mas a Tua Palavra nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que quando nós ouvimos a Tua voz e nós obedecemos, Senhor, as coisas elas vêm até nós. As bênçãos elas correm atrás de nós. Então nos ensina nessa noite, Espírito Santo, a abrir o nosso coração e entender o propósito do Senhor no nome de Jesus. Amém? Esse texto me chamou muita atenção porque a Bíblia fala muito pouco sobre esse jovem chamado Jabes. Nós temos apenas esses 2 versículos. No capítulo 2 e 55, acho que fala como o nome de uma cidade, mas o restante da Bíblia não fala sobre Jabes. Eu acho tão interessante nesse texto que Jabes, no hebraico, o nome Jabes significa sequidão, aquele que causa dores. Imagina, Jabes talvez, hoje nós chamaríamos de bullying, né? Como Jabes deve ter se sentido, ter que falar o seu nome. Qual é o seu nome? O meu nome é sequidão, aquele que causa dores.
O texto não diz aonde Jabes aprendeu ou quem ensinou Jabes a orar a Deus, mas ele fez uma oração. E esse texto nos mostra uma clareza de que Jabes, ele tinha um conhecimento muito profundo de Deus. Porque ele faz 3 pedidos a Deus. E esse é um tempo ao qual nós estamos chegando ao final do ano e também nós deveríamos criar projetos, né? Nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós nunca somos específicos. Nós falamos, se Deus quiser me abençoar, Ele vai abençoar. Ah, eu vim hoje na igreja buscar uma bênção. Que bênção você veio buscar, meu irmão? Qual o tipo de oração que nós temos direcionado ao Senhor? Nós temos falado realmente com o Deus de Israel? E Jabes, o que me chama a atenção nesse texto, algumas traduções eu pedi para que o Paulo colocasse nessa versão, mas a minha versão ela diz assim, que Jabes invocou o nome do Deus de Israel e disse: amplia as minhas terras. Se Jabes pediu para o Senhor ampliar as suas terras, olha só, o primeiro pedido de Jabes, ele já toca no assunto prosperidade. Muitas vezes a gente tem medo de pedir as coisas a Deus. Deus tem tantas coisas para nos dar e nos levar ao entendimento de que Ele provém, todas as coisas provêm dEle, mas nós não pedimos. Nós temos medo de ter acesso ao Pai. E Jabes, ele pede ao Senhor: amplie as minhas terras. Se ele estava pedindo para ampliar as suas terras, com certeza Jabes já tinha terras. O que nós temos hoje em nossas mãos para pedir para que o Senhor amplie? Eu lembro-me que quando eu comecei a namorar com a Ruth, essa bênção que Deus colocou na minha vida, depois de alguns meses de namoro, eu fiz umas prateleiras para ela lá na empresa e fui colocar essas prateleiras pela primeira vez que eu havia entrado no quarto dela, para instalar essas prateleiras, tanto para ela quanto para sua mãe. E aí, a primeira coisa que a Ruth me mostrou, que estava na parede do seu quarto, ela disse: isso aqui é o meu quadro de sonhos. Na hora eu fiquei olhando assim, eu disse: tem tantos sonhos, né? Mas eu achei tão interessante que ela era muito específica, em cada detalhe. E Deus, o nosso Deus, Ele é assim. Pastor Antônio, pastora Vivi, o pastor Robson tem muito ministrado sobre isso. Como Deus é específico no que Ele pede e também no que Ele quer nos dar. E nós não somos. Eu tiro isso por mim. E eu fiquei olhando e aquilo começou a me chamar a atenção. O que realmente nós temos pedido ao Senhor? Quando Deus pediu para que Moisés fizesse o templo para a habitação da arca, Deus foi tão específico. Se nós estamos lendo a Bíblia, e a gente vê ali no livro de Êxodo, Levíticos, como Deus era preciso. Ele era muito ele é muito perfeccionista. Deus falava: ei, eu quero que faça a cortina com tanto de altura, tanto de comprimento, ela precisa em cada espaço ela ter uma argola, essa argola de sustentação ela tem que ter tanto de ouro, ela tem que ser tanta espessura, detalhes. O que nós temos detalhados ao Senhor? Às vezes o pastor fala aqui, alguém pede uma casa ao Senhor, e aí o Senhor olha: qual é que bairro que você quer morar? Né? Vocês já viram isso aqui? Quantos quartos vai ter essa casa? Qual é a cor da casa? Qual é o tamanho da casa? Em que lugar você quer que eu te abençoe nessa casa? E nós deixamos para o Senhor escolher. Não, o presente Ele nos dá, mas Ele quer que nós sejamos específicos. E agora chegou um tempo de nós projetarmos, a gente fazer projetos. Eu vou usar aqui o nome da Sara, ela está presente aqui hoje. A gente teve um tema aqui na Escola do Reino, para que fizéssemos um projeto de vida para o ano de 2024. E eu achei tão interessante, eu e a Ruth, eu fui de carona com a Ruth, né?
Porque a Ruth é muito detalhista nisso. Ela pegou uma revista e ela cortou quadrinhos, desenhos de uma casa, de um carro, de viagem, até de um bebê. Ela colocou ali naquele papel e trouxe e apresentou aqui. E quando a Sara veio trazer o projeto de vida dela de 2024, eu fiquei assim, Jesus, que vergonha. Que vergonha, Senhor. Eu estou jogando tudo nas tuas mãos, seja o que Deus quiser. E não é assim. Ela colocou, eu quero uma casa com modelo rústico, com móveis rústicos. A minha sala tem que ser assim, a minha cozinha tem que ser assim. Eu quero um sofá desse formato. Vocês acham que é mais fácil Deus abençoar eu que vim de qualquer jeito, ou ela? Qual é o propósito que nós temos para o ano de 2024? O que nós temos? Jabes foi muito específico. Ele pediu: Senhor, eu quero que tu amplie as minhas terras. Eu quero ter bens, eu quero ser próspero. E nós muitas vezes nos fechamos de uma tal forma que nós queremos deixar pela conta de Deus. Deus quer que portas se abram para nós. Deus quer fazer portas se abrir. Eu acho tão interessante. Hoje eu estava comentando com a Ruth. É tão interessante que a gente, eu acho que praticamente todos, né, aqui, já foram em algumas lojas aí, em shopping, que tem portas automáticas. É interessante que você chega na frente da porta e a porta se abre. Por que a porta se abre? Porque há um sensor de presença. Há um sensor de presença. E você sabe quem é o sensor de presença na nossa vida? É o Espírito Santo. Só que assim, ó, se eu for ali no shopping e ficar na frente da loja do Silvio, a porta vai se abrir para mim? Não vai. Ela não vai se abrir. O que precisa eu fazer? Eu tenho que chegar até a porta. Eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer igual Jabes fez. Jabes tinha tudo para ser um homem angustiado. Poxa, minha mãe me colocou o pior nome que poderia ter colocado. Mas não, ele entendeu que o Deus que ele servia podia mudar a história dele por completo. Nessa noite nós temos o mesmo Deus aqui. O Espírito Santo está representando o nosso Senhor e Ele está intercedendo por nós, mas nós precisamos chegar até a porta. E nós não fizemos isso. Eu me sinto assim, tão abençoado pelo Senhor, porque toda vez que eu sou chamado para ministrar, eu conto esse testemunho. Porque um dia alguém fez igual a Jabes pela minha vida. Meu pai me colocou para morar com a minha avózinha, ela tinha uma idade avançada já, e eu tinha 8 anos de idade. Nós morávamos numa casa muito precária. A nossa casa, ela não tinha energia elétrica, ela não tinha banheiro dentro de casa. A gente, acho que os mais antigos aqui devem ter conhecido, a gente usava lampião. Era um lampiãozinho. Era a nossa luz. E uma certa madrugada eu me acordei e ela estava sentada ao lado da minha cama, chorando. E eu disse: vovó, o que aconteceu, vovó? E ela falou assim: eu estou te apresentando para Jesus. E eu disse: vovó, o que você está pedindo para Jesus? E ela disse: o que eu peço para Jesus, meu filho, é que um dia você seja um pregador do Evangelho. Jesus vai ouvir a minha oração. E eu perguntei: como a senhora tem certeza disso, vovó? E ela falou assim: o pastor me ensina lá na igreja, porque ela era analfabeta. E ela disse: o pastor me ensina que a oração do justo nunca vai voltar vazia. E eu creio. Vovó pode não existir mais, mas o Senhor vai fazer o que eu estou pedindo. Passou-se 30 anos. Ela partiu, o Senhor recolheu ela. Mas hoje eu estou aqui para testemunhar sobre a vida dela, que Jesus não deixou, mas precisou fazer o que Jabes fez: orar, acreditar na nossa oração. Às vezes nós mesmos não temos fé nenhuma na nossa oração, que a nossa oração não passa do teto da nossa casa. Porque
No livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 24, Paulo vai colocar aí para nós ver. Olha só o que Marcos escreve. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. É promessa. Qual de nós estamos alcançando as promessas? Porque nós falta crer, falta buscar, falta entender tudo o que o Senhor quer fazer na nossa vida. E nós estamos tão quietinhos. Qual é o teu propósito para o ano de 2024? O que você tem planejado? O que você tem pedido ao Senhor? Nós vamos bater nessa tecla nessa noite, porque é necessário a gente colocar, o Senhor quer que nós falamos. A palavra dele diz aqui, que tudo que nós pedir no nome de Jesus será concedido pelo Pai, se nós crermos. E nós precisamos. Deus está querendo abrir porta para tanta gente. Deus quer levar nós muito mais profundo. Hoje a Tamires, nossa irmã Tamires, mandou um vídeo, eu achei tão interessante. O vídeo que ela mandou para mim, não mata até de brincadeira, mas ela mandou esse vídeo, e esse vídeo me chamou muita atenção. Porque o vídeo contava a história de um casal, muito simples. Um casal de jovens queriam se casar. E aí eles ganharam de presente do seu tio, que era um homem de posses, um homem que poderia presenteá-los uma lua de mel. E eles ficaram muito felizes. E esse tio tinha muitos recursos, e esse tio então, ele aluga o melhor quarto, a melhor suíte do melhor hotel que ele encontrou para esse casal. E eles foram todos felizes, alegres, e chegaram lá nesse hotel. E quando eles chegaram no hotel, eles abriram a primeira porta e chegaram no hall de entrada do quarto. Era muito chique. E eles viram uma mesa com muitas coisas, como a gente costuma dizer, muitas guloseimas, né? E eles viram no lado assim, 2 sofás muito bonitos. E ali eles se sentaram e ficaram à vontade. E passou o primeiro dia, e passou o segundo dia, e acabou a lua de mel. E eles então saíram do hotel e foram embora. E aí o gerente do hotel, então, ele vai até o quarto e ele liga para o tio desse casal e perguntou: cidadão, está tudo certo sobre a lua de mel dos seus parentes? E ele falou: sim, eu acho que está, porque eu ainda não falei com eles. Não, eu achei muito estranho, porque eles não entraram no quarto. Então o tio vai até a casa dos seus parentes e pergunta: e aí, meus sobrinhos, como é que foi a lua de mel de vocês? Então eles responderam: foi ótimo, tio, foi muito especial. A gente dormiu um pouco separado, porque havia apenas 2 sofazinhos, mas a gente dormiu ali. O que eu quero dizer nessa noite para você? Quem tem mais de 10 anos de igreja aqui, de cristianismo? Levante a mão. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, não só para você, mas para quem tem menos de 10 anos, Deus quer te dar muito mais do que você está vivendo. Se eles tivessem entrado, havia uma banheira especial, banhos de sal, tinha tudo, uma cama especial para eles, mas eles não foram até a porta e abriram. Eles dormiram naquele sofazinho, não deram um passo a mais. E o Senhor não quer que nós se contentamos. A minha Bíblia, a versão da minha Bíblia fala que Jabes diz amplia. Isso quer dizer, ele já tinha terras. Esse casal estava no hall, eles dormiram 2 dias no hall de entrada, porque não foram até a próxima porta. E quantas vezes nós ficamos: tá bom assim, oxe, tá ótimo. Ixi, o meu sonho era ter uma casinha de 2 cômodos, cheguei até nessa casinha, está ótimo. Não, o pastor Antônio nos ensinou muito na Escola do Reino: não podemos ter uma mente miserável e falar para os outros que nós somos filhos de um Deus dono do ouro e da prata. Como que Deus vai dizer, olhar para nós: meu filho, você tem acesso,
Você não é mais criatura. Você não está mais condenado. O meu filho Jesus já pagou para que você pudesse. A palavra do Senhor diz que nós hoje somos filhos. Nós somos herdeiros. E o que nós temos pego? O que nós temos alcançado na casa do Pai? Migalhas. Não é isso que Deus quer que nós venhamos ter. Deus quer que nós venhamos avançar, avançar e avançar. Não é porque a palavra diz que um camelo passaria no fundo da agulha, mas não um rico na porta do céu. Não fala sobre você não ter dinheiro, você ser um miserável. Não. Deus quer que nós vivamos tudo aqui. Esses dias o pastor Antônio perguntou para nós: qual de vocês já esteve doente? E muitos, todo mundo levanta a mão. E Jesus curou? Sim. Então, se Jesus curou, não é porque Ele não quer que você vá para o céu para viver o melhor. Ele quer que você viva o melhor nessa terra. É aqui. Nós não somos daqui, mas nós somos filhos do reino. E a nossa casa, ela é uma extensão da glória. A nossa casa é uma extensão do céu. Como que a extensão do céu vai ser um lugar miserável? Sem paz, sem alegria, sem prosperidade, sem abundância. Por isso eu digo para você, dá esse passo essa noite. Procure fazer. Não é feio. Eu achava feio fazer um quadro de sonhos, de projetos. E Deus começou a me revelar sobre isso através da minha esposa. Sabe onde está a nossa folha de projeto? Na parede, nos pés da cama. Quem esteve lá em casa já viu. Quando nós abrimos o olho de manhã, a primeira coisa que nós vemos é tudo que nós estamos pedindo ao Senhor. E eu fui incumbido. A minha esposa, ela desenhou. Mas Deus colocou a responsabilidade de mim, todo dia orar para aquela folha. E Deus já começou a dar resultados. Nós pedimos para o final desse mês, a quitação da nossa moto. O começo do mês passado, Jesus já abriu as portas. E Deus tem prosperado, Deus tem dado. Às vezes a gente olha, né, amor, a nossa geladeira, e a gente diz: meu Deus, que fartura, como o Senhor tem sido maravilhoso conosco, mesmo quando nós não merecemos. Porque nós não merecemos nada. Se hoje nós merecemos algo, foi através do sangue de Jesus. E Jabes faz o segundo pedido. Ele pede proteção. Na minha versão ele fala assim: Senhor, que a tua mão me preserves do mal. E aí eu estava pensando assim, a minha avó sempre falava: meu filho, que a mão de Deus te proteja, que a mão do Senhor esteja sobre você. E eu pensava, e ela dizia também assim: filho, pede para Jesus segurar na tua mão. E eu pensava assim: como é que é a mão de Deus? Que tamanho tem essa mão? Você sabe qual é o tamanho da mão de Deus? A palavra, ela nos ensina, ela nos explica. Quer ver? Coloca para nós aí, Paulo, Isaías 40, 12. Olha só, a primeira parte do versículo. Quem mediu a água do mar com as conchas de suas mãos, mediu os céus com os seus dedos. Conseguiram entender? O tamanho da mão de Deus. O nosso Deus, às vezes nós fazemos do nosso Deus um chaveirinho de bolso. Senhor, jamais eu vou alcançar isso. O Senhor, será que Deus vai me dar algo desse tamanho? Olha o tamanho da mão de Deus. Mas Jabes entendeu que não adiantava ter prosperidade se não tivesse guardado pela mão de Deus. Quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus, ao qual nós somos adotados, nós começamos a ver quão nós somos felizes e muitas vezes nós não sabemos. Nós temos tanto acesso e não buscamos. Há promessas de Apocalipse, a Gênesis e de Gênesis a Apocalipse. Todo dia que você abrir a tua Bíblia, Deus vai falar com você, sempre prometendo todas as correções com o povo e até conosco hoje no Novo Testamento.
no tempo da graça, Deus diz: se você me obedecer, se você fizer a minha vontade, se você andar dos meus caminhos, você será muito próspero, você será muito abençoado, você terá grandes coisas, você terá para emprestar e não pedirá emprestado, você terá para doar e não pedirá nada. A Bíblia diz que qual é o justo? Jamais um justo mendigará o seu pão. E justo, nós fomos, a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. A porta da graça está aberta, como diz o nosso pastor Robson. E se a porta da graça está aberta, nós precisamos ir. É igual a porta do shopping. Lá do meio da rua ela não vai abrir para mim. Mas quando eu chego na frente dela, ela se abre, eu não preciso usar as mãos. Assim aconteceu com muitas histórias que a Bíblia nos ensina para que nós venhamos crer no Senhor. Esse dia nós estávamos conversando, eu e a Ruth, a gente estuda, a gente faz o nosso devocional pela manhã, e a gente estava pensando: meu Deus, como Deus trabalhou na vida de Davi, na vida de Gideão. Esses homens enfrentaram os exércitos imensos, a Bíblia diz que eram incontáveis, eram como grãos de areia, e Jesus, e Deus vai lá e faz o trabalho. Deus nos chamou, sabe para quê, meu querido? Deus nos chamou para nós sermos reclamadores. Deus não me chamou apenas para ser pregador da palavra dele. Sabe para que nós somos chamados? A palavra do Senhor também nos revela. Ela disse, Jesus disse: vós sereis as minhas testemunhas. Eu fico imaginando o que João viu lá na ilha de Patmos, que ele caiu como morto ao chão. O que Paulo viu, que fez ele ficar cego. O que esses homens, que a Bíblia tanto menciona, viram diante dos seus olhos, que hoje eles testificam e testemunham. Para isso nós somos chamados, e testemunha. A Bíblia diz que testemunha, ela testifica daquilo que ela viu. Nós estamos aqui no reino, nós estamos na terra para testificar sobre o reino do Senhor, de tudo aquilo que nós vivemos, daquilo que nós vemos, e não daquilo que nos contam. Não apenas, mas Moisés viveu isso, Abraão viveu isso, Jacó viveu aquilo. E nós, o que estamos vivendo? A galeria de Hebreus 11, Deus fez questão de deixar expressado ali para nós vários homens, e a Bíblia ainda menciona tão específico: e pela fé Jacó viveu isso, e pela fé Abraão viveu milagres. Então o que nós temos vivido? Se eu for perguntar aqui para vocês, quem ama a Deus? Vamos fazer essa dinâmica. Quem ama a Deus aqui? Olha só. E sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios 8:17? Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 8:17. O que Deus está dizendo? Eu amo aquele que me ama, e quem me procura achará. Coloca o 18 também, Paulo, por favor. Olha só o que o 18 diz. Agora nós temos uma tela aqui também, pessoal. Por isso que antes tinha que se virar, né? Agora nós olhamos para baixo. Provérbios 8:18. O verso 18, Paulo. Tá aqui embaixo, tá misturadinho aqui. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Se você quer riqueza, está no Senhor. A palavra dele diz aqui,
se nós buscarmos, primeiro ele diz, eu amo os que me amam, e os que me procuram, me encontram. Algumas versões, essa versão diz, me acha. Nós temos procurado o Senhor? Qual é o tempo que nós temos tirado? A gente corre tanto atrás das coisas. Eu era quase uma folhinha seca, voava para tudo quanto era lado. Hoje a Ruth está me colocando nos eixos, graças a Deus. Porque eu achava que eu ia prosperar se eu trabalhasse 24 horas por dia. E a palavra de Deus tem me mostrado que os seus, a Bíblia diz que Deus abençoa até enquanto dorme. Olha só, a diferença. A diferença, a palavra do Senhor, ela é sempre contrária do que nós pensamos. Nós queremos fazer tudo correndo, nós queremos fazer tudo do jeito que nós achamos. E a palavra diz, se você seguir a minha palavra, se você ouvir a minha palavra, tudo vai mudar. O próprio Senhor diz aqui, ei, em mim a honra, a justiça, a prosperidade, a riqueza. E você está correndo atrás do vento, como diz Salomão. E o terceiro pedido de Jabes, ele fala, livra-me do mal. E é interessante que Jesus nos ensinou isso, lá em Mateus 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala isso, ele diz, nos livra do mal. Isso é adiantar. Se nós clamarmos para o Senhor, a palavra do Senhor nos mostra que muitas coisas Deus nos livra. Ele nos livra do mal, das coisas que irão por vir. Mas nós precisamos clamar por isso. E muitas vezes nós estamos tão à mercê. Ficamos tão... E Deus começa a ficar em segundo plano. Então eu lanço esse desafio a você nessa noite. Comece a buscar em Deus. Faça como Jabes fez. Peça para Deus mudar a sua história financeira, familiar, espiritual. Deus quer nos livrar, Deus quer nos levar a um nível muito mais profundo. Como mostrou aquele filme, aquele vídeo que a Tamires me enviou. Rapaz, o tio tinha pagado uma suíte presencial assim, ó, que era um sonho. E eles dormiram 2 dias no hall de entrada, porque não acessaram. E nós estamos vivendo às vezes tão precário. Nós estamos lendo ali, agora estamos saindo de Juízes, foi para Samuel, né, amor? Em Juízes a gente mostra que o povo começava a ser sacrificado, ser judiado, e de repente a Bíblia mesmo dizia, o povo clamava a Deus, e Deus ouvia as suas orações. E é tempo de nós clamarmos. Nós sabemos que muitas coisas estão vindo, muitas coisas estão modificando, muitas heresias estão se levantando. O diabo não brinca de diabo. E às vezes, muitas vezes o crente brinca de ser crente. E nós estamos aqui com um manual. Nós temos o sensor de presença. E nós não abrimos porta alguma. Nós ficamos tão fechados. Nós ficamos tão... Por quê? Porque nós não queremos nos aprofundar. O reino de Deus, ele requer busca. Ele requer dedicação. Ele requer entrega. Jesus não falou à toa, ei, toma a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Tem que caminhar. Pegar a nossa cruz não é apenas, a mudança de direção não é apenas uma viradinha, ela é 360 graus. Se você está indo para lá e Jesus te chamou, é para cá. O reino de Deus não é para frente nem para baixo, ele é para cima. Nós almejamos tantas coisas até que o nosso olho está vendo. E Deus diz, não vai, meu filho. Não vai. Eu sempre fui um homem, meu Deus, graças a Deus que o Espírito Santo tem mudado. Mas eu sempre queria dar um jeitinho para o Senhor. Eu queria sempre adiantar as coisas para Ele. Eu queria sempre fazer um atalhozinho. E como o pastor Robson tem nos ensinado, quando nós fizemos o atalho,
Recomeça tudo lá de novo, lá de baixo. Jesus, eu vivia batendo a minha cabeça e vivendo aqui, e não dava certo, e eu começava qualquer coisa, e eu tenho experiência própria. Quando eu coloquei a minha vida sentimental nas mãos do Senhor, na direção de Deus, Espírito Santo me conduz, não deixa eu ser o piloto dessa história. E aí Jesus mudou tudo. Jesus transformou tudo. Ele disse, não, nós vamos resetar, nós vamos começar do zero. Vai ter complicação? Vai. Eu vou te dar uma esposa menorzinha que você, mas é braba, vai dar trabalho. Mas Jesus tem me ajudado, tem me abençoado. Então assim, como é bom quando a gente vê que algo que nós possuímos veio direcionado do reino de Deus. Foi o Senhor que preparou. Hoje a gente vê como a gente é teimoso, como nós vivemos teimando, e não chegamos a lugar nenhum. Saudade daquelas aulas do domingo de manhã aqui do Jonathan. Rapaz, ele trazia assim, a gente estava com a mente fresquinha, e ele trazia assim, cada palavra aqui, te ajeita, porque senão o chicote vai pegar. E assim, como a gente vê, não precisa, Deus quer nos tratar com amor, mas às vezes nós preferimos a correção, a gente é teimoso. Então nessa noite, eu te convido, começa a coloca teus planos. Senhor, 2024 não pertence a mim, nem o dia de amanhã. Então Senhor, começa a mudar de dentro de mim. Não muda o 2024, muda eu. Muda eu, Senhor, para que eu possa entender aonde o Senhor quer que eu chegue. O Senhor quer nos tornar, como diz o texto aqui, o Senhor quer nos tornar canal de bênção. E às vezes a gente está vazio para nós mesmos. Como que nós vamos ser um canal de bênção se nós precisamos de ajuda? Algo está de errado. Tem coisa errada. E nós não entendemos aonde está a porta. A porta está aqui, e o sensor está aqui dentro. É Ele, o Espírito Santo, que quando nós olhamos as Escrituras, quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então aproveite, nós vivemos num tempo de graça, mas esse tempo custou um preço muito caro. Um dia lá na glória, nós vamos estar adorando ao Senhor, lá não haverá morte, lá não haverá choro, não haverá tristeza, será tudo mil maravilhas, será um paraíso. A palavra diz que é um paraíso. Mas eu digo uma coisa para você: feliz daquele que pode adorar o Senhor aqui em meio às lutas. Isso é ser graça, isso é viver o Evangelho. Quando não dá, tentar fazer. Quando não pode mais andar com as suas pernas, pedir socorro para o Senhor. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para honrar, para obedecer em meio a toda essa turbulência que nós vemos. Porque o mundo não é bom e perfeito que Deus criou. Então vamos buscar. Faça seu quadro. Eu aprendi com a minha amada esposa, fazer o quadro de sonhos, ter projetos, ter desejos, alcançar. E Deus quer te dar, quer dar a mim. Só que nós temos que fazer exatamente o que Jabes fez. Ele orou ao Deus de Israel e Deus respondeu. Mas isso é muito profundo. Quando a gente vê esses homens, e Deus tornou ele o mais ilustre dos seus irmãos. O homem que era para ter tudo de errado, já começou pelo nome, e ele termina sendo honrado pelo Senhor, e o seu nome está aqui, Você já imaginou? Daqui a um tempo, o teu nome está sendo mencionado. Rapaz, eu mencionei aqui porque para o Jonathan parecia ser uma aula,
Mas vai passar anos e nós vamos lembrar do Jonathan, das palavras do Jonathan, porque o Espírito Santo vai honrar ele, trazendo a nossa memória. Lembra naquele dia que eu falei através do meu servo? Quão bom vai ser, meus irmãos, um dia nós sermos honrados, e Deus quer nos honrar aqui, não é só na glória. A honra, a palavra do Senhor falou para nós aqui, em Provérbios, Ele disse: a honra está em mim. Quer ter honra? Me ama e me busca. Deus quer honrar. Todos esses homens que a Bíblia menciona, ela diz que eles buscaram, se rasgaram na presença de Deus. Então é momento de nós pegarmos essa palavra para nós, usar o caminho que o Senhor já preparou. Antes eles estavam no deserto, sendo conduzidos pelo Senhor. Hoje nós temos uma palavra, hoje nós temos um manual, um GPS, nós temos o Espírito Santo que nos guarda, e nós não aproveitamos toda essa graça que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Então vamos buscar. Eu convido você para se colocar de pé nessa noite. Não deixe de projetar, de colocar diante do Senhor os seus sonhos. Se não me foge a memória, em Lucas 7, há um texto que fala que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão o leproso, e havia uma mulher chamada Maria. E essa mulher, ela vai até o seu quarto, ela vai até um cômodo e ela traz um vidro de perfume. A Bíblia diz que aquele perfume era muito caro, e ela trouxe e ela derrama sobre Jesus, ela quebra aquele perfume sobre Jesus. E o texto diz que os discípulos se escandalizaram. Judas falou: por que você não vendeu esse perfume e doou aos pobres? Mas Jesus nos mostra através dessa passagem algo tão interessante. Sabe aonde é que aquela mulher estava? Ela estava na mesa com Jesus, ela estava ceando com Jesus, e ela se levanta, ela toma uma atitude de fé, e ela vai e ela traz. Talvez aquele perfume podia ser o dote do seu casamento, talvez tinha sido todas as economias daquela mulher, mas ela traz e ela derrama sobre Jesus, e ela diz: Senhor, está aqui os meus sonhos, eu vou derramar sobre você. Quantas vezes nós vemos no culto, nós participamos, nós adoramos ao Senhor, nós cantamos, nós ouvimos a palavra, mas nós não entregamos os nossos sonhos para Jesus. E aí talvez você pode dizer: mas Adilson, eu tenho passado, esse ano foi um ano tão atribulado, esse ano foi um ano tão difícil, eu sofri tanto, eu tive perdas, eu passei por dificuldades. Se não me foge a memória também, em Lucas 14, conta que Jesus estava na casa de um fariseu, e ali naquele local, Jesus está ali, e de repente entra uma prostituta. A Bíblia menciona essa mulher como uma prostituta, e ela traz também um perfume, e ela derrama sobre os pés de Jesus, e ela chora, e a Bíblia diz que ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Sabe o que significa isso para nós hoje, irmãos? Aquela mulher, ela não tinha sonhos. Talvez ela usava aquele perfume para debriar os homens que se deitavam com ela, ou para usar no seu trabalho. Mas ela trouxe todo o seu passado, a sua história, e ela derrama também sobre os pés de Jesus, e ela diz: Jesus está aqui. E Jesus também diz para aquela mulher: vá em paz, os seus pecados estão perdoados. Se não temos sonhos, traga suas dificuldades, traga tudo aquilo que te aflige, e nessa noite derrama sobre os pés de Jesus. Faça como Jabes, abre seu coração e diz: Senhor, eu tenho sonhos, mas os meus sonhos não estão se concretizando. Eu tenho sonhos. Qual é o teu sonho para os teus filhos para o ano de 2024? Muitas vezes nós estamos aqui dentro, já blindados pelo sangue de Jesus, mas a nossa família está à mercê. Jesus, ainda nós não clamamos para que o Senhor entrasse com uma providência de salvação na nossa casa, na nossa família. Sabia que você nessa noite você pode pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele cuide do futuro dos teus filhos, para que o Senhor torne os teus filhos prósperos, pessoas cheias da graça do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. O que nós temos clamado pelos nossos filhos? Às vezes nós moramos
10 anos num lugar e nós não sabemos o nome do nosso vizinho. Como que nós vamos pregar o evangelho para essas pessoas? Vamos pedir para o Espírito Santo nessa noite oportunidades. Como disse um louvor antes aqui, o Senhor é caminho no deserto. O que para nós pode parecer deserto, mas o Senhor é dono do deserto também. O Senhor quer fazer nós trilhar por desertos para cuidar da nossa história. O povo de Israel passou pelo deserto, sim, mas estava a caminho de um lugar cheio de provisão do Senhor. Mas pela desobediência teve que ficar no deserto, por não entender o que o Senhor queria para a vida deles. E nós às vezes estamos vindo no culto, domingo a domingo, domingo a domingo, e não sabemos ainda a porta, não achamos a porta da graça do Senhor. E nessa noite o Senhor quer colocar em você, que ainda não tem o sensor, chamado Espírito Santo. Ele quer colocar em você, para que aonde você chegar, portas vão se abrir, e histórias serão transformadas, através de mim e de você, porque o Senhor quer ungir e abençoar as nossas mãos. Clame nessa noite. Faça desse louvor uma oração. Ele nunca perdeu. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Que a provisão do Senhor, clame por Ele. Creia no Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Não há tempestade que pode derrubar a sua fé, se ela estiver firmada em Cristo Jesus. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Clame ao Senhor, abre seu coração essa noite, oportunidade. Senhor amado e querido Espírito Santo, obrigado por nos trazer clareza, Senhor, da Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que possamos entender, Senhor, que o Senhor tem tudo o que precisamos para sermos prósperos, para sermos homens e mulheres cheias da Tua graça. Basta nós entendermos, Senhor, que há necessidade de Te buscar. Então ouve, Senhor, o clamor e a oração da Tua igreja nessa noite, para que o Teu povo, Senhor, possa sair daqui, Senhor, com entendimento, Senhor, que só em Ti nós somos mais do que vencedores, que nós somos, Senhor, nação eleita, povo escolhido, pago por um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus, para que nós possamos ser testemunhas e testificar aonde nós estivermos, que o Senhor é quem provê todas as coisas que nós precisamos na nossa história, em nossos sonhos. O Senhor é a direção de tudo o que nos leva ao melhor do Senhor na nossa casa e na nossa vida. No nome de Jesus é o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Aplaude Jesus, porque Ele merece. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.